É o seguinte, chegou o vídeo, tá prontinho pra gente colocar no ar e pra você ver junto conosco. É do jogo da Arena da Baixada. Do jogo, desse lance do pênalti aí. Desse lance do pênalti. Não é o vídeo oficial do VAR, não é o vídeo do VAR que foi liberado, mas é uma filmagem da sala do VAR com os integrantes da arbitragem conversando sobre o assunto. Melhor do que eu ficar falando aqui é a gente ver com atenção o vídeo e na sequência o nosso Péricles Bassols vai entrar pra falar mais sobre o tema. Vamos lá. Mais devagar, mais devagar. Eu vou parar a hora que ele pisa no pé. Dá outro que pisa no pé. Você lembra a outra? Essa aqui também dá. Agora mostra a outra que tem no pé. Você não consegue mostrar onde que tem pisado no pé? Olha lá. Isso, ó. Mostra que ele pisa no pé. Agora passa o passo. Pra ele. E mais de trás? Mais de trás não é inclusive. Mas é mais que pênalti. Essa daqui é pênalti. Do outro, a outra aqui. Ah, já mostrei já. Não, mas deixa eu ver de novo. Vamos aí. Ótimo. Parece, cara. Parece que pênalti. Tenta mais lento. Tem que ser mais lento. Assim. Dá. Vê que ele não muda nem o movimento da perna dele. Quando se tocasse, a perna dele tinha que vir pra trás. Ó. Olha lá, Não foi nada. nem foi nada. Como é que não vamos deixar um negócio desse? Para. 14 minutos. Não, tudo certo. Mas tem que dar pausa. Bom, Olha, esse assim, é o vídeo. Eu tô com o André aí, a gente falou isso fora do ar, mas a gente deve... Eu tenho sérias dúvidas, a gente já viu dinâmica de VAR, a gente já viu como funciona. Me parece que o Bassols pode dizer, porque ele foi o primeiro árbitro de VAR na cabine. Não me parece. Me parece que teria mais tensão no ar. Eu também acho. Se fosse no Não me momento do parece jogo. dentro da sala do Estamos em VAR. contato com o nosso Péricles Bassols, né, que nos atende aqui, estava em trânsito, acabou de chegar de O viagem, Bassols mas conhece a voz dos caras ele também. conhece tudo isso aí. Tudo isso aí o Bassols é familiarizado. Bassols, boa tarde. E o que você pode falar pra gente a respeito desse vídeo que está viralizando e que a galera do Último Lance acabou de assistir, Bassols? Fala, Alex, boa tarde, boa noite, né, quase lá. Então, só para deixar claro para todo mundo que esse vídeo viralizou aí, mas ele não é um vídeo oficial do momento da comunicação do VAR, da sala do VAR com o árbitro em campo no momento da decisão. Ou seja, não foi esse vídeo, não foi este momento, esta conversa que pautou a decisão do Braulio no momento da marcação. Isso claramente, eu não precisei ver duas vezes esse vídeo e ouvir o áudio também, para que claramente eu percebesse que isso é uma filmagem na câmera de celular após o jogo ou provavelmente no intervalo, porque no final do vídeo, eu até me dei o luxo de parecer perito, no final do vídeo a gente percebe alguém falando para alguém, um falando com o outro, que já estavam com 14 minutos, ou seja, iria começar o segundo tempo, 14 minutos, faltava 1 minuto para acabar o intervalo de jogo, provavelmente foi no intervalo, então, o que aconteceu essa filmagem. Isso não é uma filmagem oficial, tá bom? Isso foi algo que vazou, provavelmente alguém que fez essa filmagem, que estava lá no momento como instrutor de VAR, ou um dos próprios auxiliares do VAR, ou o próprio VAR, filmou para mandar num grupo de instrutores, e isso vai para lá, vai para cá, telefone sem fio, chegou e acabou batendo hoje na mídia e está viralizado. Só para esclarecer um detalhe. Já entendemos que esse não é o vídeo, a conversa que determinou a decisão do árbitro em recuar na penalidade máxima. Né? Porém, não dá pra gente falar também que é um vídeo fake, um vídeo que foi inventado, editado e feito por pessoas que não estavam lá. A voz, a conversa é feita por pessoas que estavam lá na sala do VAR. Você vê o tipo de tomada de ângulo, de mudar... Não, ele é fake no intuito como ele viralizou. Sim. Porque ele viraliza como se fosse o momento vídeo, da decisão. Ele só pode ter sido claramente feito, não é. Ele só pode ter sido feito em 3 lugares. 3 lugares. Na sala do VAR, que é o provável, no caminhão de transmissão da Rede Globo, porque é Atlético Paranaense, E aparece gol. ou na da TNT. Só que o do Esporte Interativo a gente não estava transmitindo esse jogo. Então são 2 lugares. Ou para ter todas aquelas câmeras e tal, ou é na sala de vídeo, ou no caminhão de transmissão da emissora.
tá muito claro que é na sala do VAR. E aí? Mas não é no momento. E aí, Bassols? Provavelmente na sala do VAR. Eu acredito que tenha sido feito na sala do VAR por algum dos integrantes, ou mais de um, da equipe que fazia parte da equipe do VAR, no intuito de se comunicar com instrutores, de passar num grupo de instrutores para que depois eles pudessem analisar. E aí depois viralizou, caiu na mão de alguém, ou foi passado para alguém que colocou em algum lugar na mídia social, nos programas de TV. O fato é que isso não é o momento que define a decisão do Braulio em voltar atrás. Os momentos onde isso acontece, eles são um pouco mais tensos, eles são com jogadores falando ao fundo. Percebam que não tem nenhum jogador falando ao fundo. A gente não tem áudio do campo. Então dá para ter certeza absoluta que esse não é um áudio do VAR falando diretamente com o árbitro, mas sim é feito dentro da sala do VAR, na minha opinião, pelo que vi, é assim feito dentro da sala do VAR. Vamos mostrar de novo agora esse vídeo. O que me chama a atenção é que se é uma conversa para tirar dúvida entre as pessoas que estão lá, para que alguém vai ficar filmando essa conversa? Eles podiam tirar a dúvida porque a decisão já foi tomada, mas é porque o lance já acabou. instrutor Mas faz sentido. deixa eu ouvir o vídeo de novo. Vamos ver com detalhes, com atenção, para ver se a gente pega mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Mais devagar, mais devagar. Eu vou parar a hora que ele pisa no pé. Dá outro que pisa no pé. Você lembra outro? Essa aqui também dá. Mostra outro que tem no pé. Você não consegue mostrar um que tem pisado no pé? Olha lá. Isso, mostra que ele pisa no pé. Não posso ver isso. A mão pra ele. E mais de trás? Mais de trás não é inconclusivo. Mas é mais que pênalti. Essa daqui é pênalti. Do outro, a outra que... Já mostrei já. Não, mas deixa eu ver de novo. Vamos ver. Ótimo. Parece, cara. Parece que é mais realista. Tem que ser mais lento, assim. Olha que ele não muda nem o movimento da perna dele. Quando se tocasse, a perna dele tinha que vir para trás. Ó. Olha lá. Não foi nada. Nem foi nada. Como é que não vão deixar um negócio desse? Para. 14 minutos. Não, tudo certo. Mas tem que dar pausa. Como é que vamos deixar um negócio desse? Falou um deles ali. Sim. Como é que vamos deixar um negócio como se não tivesse sido pênalti? Isso aí mostra pra mim o seguinte, e eu já quero... Pra mim, é bem duvidoso o lance. E se eu tivesse que apontar, se eu tivesse que marcar, depois de ver todas essas imagens, eu não daria pênalti. Só pra deixar claro. Só que acho uma maluquice terem ido pro VAR. Claro, exatamente. Porque se tem a discordância, e tá muito claro que tem a Porque eles estão em dúvida. Tem que deixar Eles estão em dúvida, é a decisão de campo. Deixa o árbitro. Então, assim, hoje, vendo 200 vezes, eu não daria. Mas não pode ir pro Mas vídeo o um lance Preço desse. daria, o Bassols Eu daria. daria. Então é melhor não ir. Mas Alex, não é. E o protocolo já mata. Quando fala, não é um erro claro. Exato. Não, então não deveria nem ter ido pro VAR. Então espera, primeiro, a gente tá falando da originalidade do vídeo. Ô Bassols, esse vídeo aí, com essas pessoas que estavam provavelmente na sala do VAR, se até depois do lance resolvido eles estavam em dúvida, por que eles chamaram o árbitro? Porque provavelmente, não, sem dúvida, isso daí corrobora o que vocês já disseram, que eu falei no programa hoje, e a minha discordância com a chamada, porque se você não tem um erro claro, não deve haver chamada. Isso é básico no protocolo e, no meu entender, não. Provavelmente, eu acredito que também deva ter havido discordância entre eles, porque acaba sendo um grupo de 3 ali que decidem, e quem discordou no momento, imagino eu, tá? Que quem discordou no momento da decisão de definir lá junto com o Braulio em campo, no intervalo eles estavam repassando o lance. Sabe quando você fica repassando o lance, fica mostrando o lance de novo, tentando convencer o outro do seu argumento? Pode ter havido isso, e aí isso obviamente vazou junto, que não é muito bom para o processo, porque acaba vazando uma situação de dúvida entre eles, que só mostra e só corrobora o que vocês estavam falando aí agora a respeito do protocolo e o que eu penso, que falei ontem e falei hoje no meu programa também, que já está aí no YouTube. Eu tenho certeza de que por causa de tudo isso você conversou com o Gaciba, né? Que além de ser um grande amigo seu, é o cara que tem aí a prerrogativa de mandar na arbitragem todos esses processos, enfim. O que o Gaciba te falou
sobre esse lance, sobre esse vídeo. Qual foi a sua conversa com o Gaciba, hein, Bassols? Então, eu realmente tive a conversa com ele, sempre que posso tenho, né? Sempre que ele me dá a liberdade da gente falar sobre os lances, eu tenho. A gente discorda desse lance, é natural que ele, na posição de gestor, ele veja um erro claro aí. Eu entendo até o vento que bate na cara dele, né? Mas um pouco mais difícil, então ele consegue enxergar os elementos que a gente não enxerga ou que pelo menos nos colocam em dúvida. Então, assim, ele acha que é um erro claro. Se não achasse, ele diria que também me diria que, olha, não era para intervenção, como ele já falou em alguns momentos, mas para esse lance especificamente ele acha que é um erro claro, está com a arbitragem, está com a equipe de arbitragem, tanto é que o Braulio já voltou escalado como VAR num dos jogos da próxima rodada. Ô Bassols, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem o árbitro de vídeo e tem o árbitro assistente de vídeo 1, árbitro assistente de vídeo 2. Precisa ter uma decisão unânime desses três caras para chamar o árbitro de campo para rever o lance? E aí a pergunta é muito específica, porque se o árbitro principal do VAR, que é ele quem comanda, que é ele quem tem a palavra final, que é a mesma coisa que acontece no campo, você tem um árbitro e 2 assistentes. Se você tem um árbitro e 2 assistentes na cabine, se ele achou, ele, árbitro principal, um erro claro, aí ele pode chamar, mesmo que os outros discordem, né? Aí ele pode chamar. Ele interpretou como um erro claro. Tem que ter unanimidade na cabine, ou se um, que é o principal, achar que tem que rever, já basta? Não, se o principal achar que tem que rever, que tem que chamar, mesmo que... É óbvio que se ele ficar nesse colegiado aí de 3, se ele estiver perdendo, se for 2-1, ele vai se sentir enfraquecido, entende, André? Mas se ele tiver muita certeza, ele pode bancar em relação à opinião dos dois, que pode ser diferente da dele, e chamar. Só que isso tudo fica registrado, né? E se depois ele não tiver razão, ele vai provavelmente responder aos superiores. Mas situações assim de discordância, nós já tivemos na Copa do Mundo, inclusive no lance da final da Copa do Mundo, onde foi pênalti, teve vazou também uma situação interna onde o italiano e o argentino discordaram, inclusive teriam discutido no intervalo do jogo no banheiro, quando foram ao banheiro e tinham escutado a conversa entre eles. Então, a possibilidade deles discordarem existe sim, mas se o VAR principal bancar, é a decisão dele que fica. Ele vai chamar o árbitro para revisão. Bassols, você acha que vazou de dentro da sala do VAR? Você tem essa informação e outra. E se vazou de dentro da sala do VAR, esses caras eles voltam a trabalhar ou eles serão afastados? A gente vai ter que acompanhar as próximas escalas. Eu tenho quase certeza que vazou de dentro da sala do VAR, porque isso é uma filmagem que me parece ter sido feita no intervalo, até pelos elementos que eu coloquei. A gente vai ter que acompanhar nas escalas e aí vamos ficar atento, mas acho sim que vazou de dentro da sala do VAR. Se isso aconteceu, eles vão responder aos seus superiores, provavelmente ao Gaciba e a outros que vão monitorar isso daí para saber de onde saiu. Muito bem, Péricles Bassols, obrigado pela participação aqui no nosso último lance. Monstro, Bassols. Excelente. Monstro. Excelente. Duas coisas. Esclarecido. Isso só vai acelerar. O áudio sendo disponibilizado para todo mundo vai acelerar o processo, porque agora a gente precisa saber. A abertura da caixa preta. Eu acho que vai acelerar o processo. E 2, mostra o tanto que o árbitro fica com isso na cabeça. Isso. Eles voltaram lá no intervalo, eles voltaram. O árbitro é um ser humano, gente. Ele é um ser humano.